Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos para a parte 4 do nosso tapete. Então, nós vamos começar esse desenho novamente com pontos baixos. Aqui onde eu tenho essas 3 marcações, é onde eu farei o meu aumento. Então, eu vou começar a partir daqui, vou caminhar ali com ponto baixíssimo, até chegar nesse espacinho. Eu vou fazer aqui 2 pontos baixos, pulo esse ponto alto, faço 3 pontos baixos, 3 pontos baixos e 3 pontos baixos. Onde eu tenho essa marcação, eu faço um ponto baixo na direção do ponto alto. Depois, eu faço 3 pontos baixos, 3 pontos baixos, 3 pontos baixos e 3 pontos baixos. Novamente, eu tenho ali outra marcação onde eu farei um ponto baixo. Aqui também, então, nesses 3 pontos, eu não trabalho neles, e aqui onde eu tenho a marcação, eu faço um ponto baixo. Depois, nesses 3, eu também não trabalho. Então, aqui eu vou fazer ponto baixíssimo. No vídeo anterior, a gente finalizou esta carreira, então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, das partes que nós temos aqui do nosso tapete, e você continua a partir daqui. Então, no próximo ponto, aqui onde eu tenho esses 2 pontos baixos, eu faço um ponto baixíssimo. E agora, aqui em cada correntinha, eu venho bem aqui no meio da correntinha, da mesma forma que a gente fez nessa parte aqui, eu vou fazer ponto baixíssimo em todas as correntinhas. Bem aqui no meio da correntinha, eu busco o fio e passo aqui, faço um baixíssimo. Venho na outra correntinha, faço um baixíssimo em todas as correntinhas. Como na carreira anterior eu tenho essas 6 correntinhas, eu faço aqui esses 6 pontos baixíssimos em todas as correntinhas, um ponto baixíssimo. Cheguei no primeiro ponto alto, que é o ponto onde eu não trabalho. Nesse ponto, eu faço ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, que eu tenho 3, então, nessa primeira, eu faço um baixíssimo também. Agora, eu alongo o fio, e na próxima correntinha, que sobraram aqui essas duas, então, nessa primeira aqui, eu pego nessas 2 alcinhas, e vou levar esse fio pro lado avesso, para eu começar a minha carreira. Vou ajustar aqui o fio. E eu começo aqui, então, eu vou pular esse ponto, esse primeiro ponto alto. Aqui eu faço 2 pontos baixos, somente aqui nos cantinhos, que eu inicio fazendo 2 pontos baixos. Lá no finalzinho também, eu farei somente 2 pontos. Agora que eu trabalho 3 pontos, aqui 3 e aqui 3. 3 pontos baixos em cada espaço aqui das correntinhas, pulando os pontos altos. Fiz 3 pontos baixos, venho no próximo espaço, 3 pontos baixos. No próximo espaço, 3 pontos baixos. Então, aqui nesses 3 pontos altos, a partir daqui onde eu comecei, eu não trabalhei ponto baixo nele. Agora, nesse aqui, eu tiro a minha marcação e na direção do ponto, bem aqui em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho e faço 3 pontos baixos. No próximo, 3 pontos baixos. No próximo, 3 pontos baixos. E no próximo espacinho, 3 pontos baixos. Então, eu fiz aqui um ponto baixo aqui nessa direção. Nesses 3 pontos seguintes, eu não tenho ponto baixo. Agora, nesse próximo, faço um ponto baixo. Eu fiz desta forma para não ficar repuxado. Sigo com 3 pontos baixos em cada espaço. Pulando os pontos altos por 3 pontos. E lá onde eu tenho a marcação, eu tenho que fazer o ponto baixo na direção do ponto alto.
Então, assim, ele não vai ficar repuxado aqui na minha peça. Se eu fizer somente ponto baixo nesses espacinhos, eu fiz o teste aqui, o meu ficou repuxado, então ele fica assim, ó. Ele não pode ficar assim, tem que ficar bem retinho. Cheguei aqui novamente nesse ponto alto, eu faço um ponto baixo. E aqui eu faço 3 pontos baixos. No próximo ponto, 3 pontos baixos. No próximo, 3 pontos baixos. E no último espacinho, 2 pontos baixos. Ficando assim. Agora aqui, depois que eu terminei os pontos baixos, eu vou fazer aqui 11 correntinhas de separação. Eu faço com 11 para não ficar repuxado, mas se você fizer com 9 e der certo, você pode fazer com 9. Então, vou fazer aqui 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 correntinhas. E agora, eu venho nesse primeiro espacinho e faço os 2 pontos baixos. Então, aqui no primeiro espaço, eu faço 2 pontos baixos. Essa correntinha não pode ficar repuxada, porque depois ela vai ficar dessa forma. Então, com 9, o meu ficou assim. Se ficar dessa forma, vai repuxar aqui, então, no meu ponto não deu certo. Tem que ser com 11 correntinhas. Agora, aqui, se você quiser fazer a marcação também, depois que eu fiz os 2 pontos baixos, eu conto 1, 2, 3 pontos altos. Aqui no quarto, eu preciso fazer um ponto baixo. Pulo 1, 2, 3 pontos aqui no quarto ponto alto, preciso de fazer o ponto baixo. Conto 1, 2, 3 e aqui no quarto eu preciso de um ponto baixo. E nos demais aqui eu faço os 3 pontos baixos, pulando esses pontos altos. Em todos os espacinhos. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali no outro. 3 pontos baixos em cada espacinho. E quando chega ali na marcação, eu faço um ponto baixo naquele ponto alto também. Eu vou seguir dessa forma até completar a carreira. Quando chega aqui onde eu tenho essa marcação, eu tenho que colocar um ponto baixo aqui no ponto alto. Depois, eu trabalho pontos baixos. Nesses 3 pontos altos, eu não faço ponto baixo. Somente os pontos baixos aqui dentro do espaço das correntinhas. E depois, lá no próximo ponto, que eu faço o ponto baixo na mesma direção do ponto alto. Chegando aqui nesse pontinho. Eu vou trabalhar dessa forma até completar a minha carreira. Concluindo aqui a minha carreira, eu fiz 11 correntinhas. Então, aqui, ó, ele não pode ficar repuxado. Se ficar dessa forma aqui, você pode fazer mais um aumento aqui no ponto alto. Então, aqui entre um ponto alto e o outro, você vai intercalar para dar certinho. Ou você faz 4 pontos baixos aqui nesses 2 espacinhos do meio, nessa direção aqui. Então, aqui o meu ficou dessa forma. Fiz 11 correntinhas, eu vou finalizar aqui no primeiro ponto baixo, onde eu iniciei a carreira. Venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu faço um baixíssimo. Vou alongar o fio e no próximo ponto eu levo esse fio para o lado avesso. Então, a gente vai trabalhar da mesma forma que nós fizemos aqui, ó. Vou pular os 2 primeiros pontos e os 2 últimos. Começo aqui neste ponto, fazendo ponto baixo. Então, eu não trabalhei aqui nos 2 primeiros. E agora, eu faço ponto sobre ponto, sem aumento. Somente ponto baixo para cada ponto baixo. Não fiz nos 2 primeiros e também não vou fazer ali nos 2 últimos pontos.
Aqui eu fiquei com 45 pontos baixos, trabalhei ponto sobre ponto. Agora aqui eu vou fazer 6 correntinhas de separação e nós vamos trabalhar no pontinho do meio, da mesma forma que nós temos aqui, só que agora eu tenho 6 correntinhas de separação. Mas você vai fazer conforme a tensão do seu ponto. Ou se você vê que precisa de uma correntinha a mais, pode fazer uma correntinha a mais. Se der certo com 5, também pode fazer com 5. Então, é a mesma repetição agora que a gente vai fazer ali. Eu vou dar a laçada. Aqui eu tenho 11 correntinhas, eu tenho que trabalhar na correntinha do meio. Então, vai ficar 5 correntinhas de um lado, 5 do outro, e pego na alcinha ali na correntinha do meio. Dou a laçada e conto 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, eu vou fazer o meu leque, meu bloquinho aqui de 3 pontos altos. E aqui fica 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ficar bem no meio. Então, se você fez com 9, vai ficar 4 cada lado. E aqui eu faço os 3 pontos altos nessa mesma correntinha. Formando aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço 6 correntinhas de separação. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo os 2 pontos baixos aqui do início. 1 ponto, 2. Vou no próximo e faço ponto sobre ponto. Vamos fazer aqui os pontos baixos. Não trabalhando nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. E nós vamos fazer dessa forma até completar a carreira. Então, depois que eu finalizar a carreira, é da mesma forma que a gente fez aqui, então, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, faço ponto baixíssimo no próximo, levo o fio pro lado avesso e começo nesse ponto. Trabalho ponto sobre ponto e volto pra gente continuar a partir daqui, para vocês saberem a quantidade de pontos. Aqui eu já finalizei a carreira e iniciei a próxima. Fiquei com 41 pontos baixos, porque eu não trabalho aqui nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Agora aqui eu continuo com 6 correntinhas de separação. Então, eu faço aqui 6 correntinhas. E aqui nessa parte dos 3 pontos altos, é dessa mesma forma aqui, ó. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Então, vem no primeiro ponto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, e no próximo ponto, um ponto alto. Depois, eu faço 6 correntinhas de separação. Aqui no ponto baixo, eu pulo esses 2 primeiros e vou no próximo. Continuo fazendo aqui ponto sobre ponto, ficando com 41 pontos baixos, porque não trabalho nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. E sigo dessa forma até completar a minha carreira. Então, aqui está ficando assim. Vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo, faço ponto baixíssimo no próximo. E no terceiro ponto aqui, eu levo o fio pro lado avesso e começo a partir daqui. E faço ponto sobre ponto, volto pra gente continuar a partir daqui. Já finalizei a minha carreira e iniciei a próxima. Agora, eu tenho aqui 37 pontos baixos. Continuo com 6 correntinhas de separação, faço 6 correntinhas.
Agora, aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui dentro, eu faço os 2 pontos altos. Então, essa mesma repetição aqui agora. 2 pontos aqui dentro. No ponto alto aqui do meio, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas e no mesmo ponto, outro ponto alto. No espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. No ponto alto, outro ponto alto. Aqui vai ficar desta forma. 6 correntinhas. Lembrando que você pode fazer a quantidade de correntinhas que for necessário aqui para não ficar repuxado. Pulo 2 pontos, vou no próximo e faço ponto baixo. E trabalho ponto sobre ponto. Desta maneira, até completar a carreira. Então, está ficando assim. Eu volto quando finalizar aqui a carreira, com ponto baixíssimo. No próximo, eu faço o baixíssimo. E no próximo, eu levo o fio para o lado avesso e volto para a gente continuar aqui nessa parte, onde eu farei aqui 2 aumentos nessa próxima carreira. Agora, aqui nessa próxima carreira, eu farei 2 aumentos. Então, eu já finalizei a carreira com ponto baixíssimo, fiz ponto baixíssimo no próximo ponto, e no terceiro ponto, eu levei o fio lá pro lado avesso. Eu vou fazer aqui 10 pontos baixos, quando chega aqui nesse fiozinho, onde eu tenho a marcação, eu faço 2 pontos baixos juntos. E aqui eu tenho 11 pontos, depois 2 pontos juntos, e depois 10 pontos baixos. Não trabalho nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Então, se você está fazendo com essa mesma quantidade de pontos, vai ser essa quantidade entre um aumento e o outro. Se você tem ponto a mais ou ponto a menos que no meu, você vai dividir aí e faz mais ou menos aqui, ó, os 2 aumentos. Se não deu a mesma quantidade de pontos, não tem problema. O importante é a gente fazer os 2 aumentos para não ficar repuxado aqui essa parte. Tem que ficar bem retinho. Então, eu vou fazer aqui 10 pontos baixos. Faço o meu primeiro ponto. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o 10º ponto baixo. Fiz esses 10 pontos, agora aqui eu faço 2 pontos juntos. No mesmo espaço, eu faço 2 pontos baixos. Depois, eu faço 11 pontos. 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui no próximo ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo espaço, aqui no mesmo pontinho. Então, eu tenho esses 2 aumentos aqui nesta carreira. E aqui eu faço os outros 10 pontos baixos. Fiz os 10 pontos baixos, aqui me sobraram os 2 pontinhos, da mesma forma que eu tenho aqui no início. Agora, eu vou aumentar aqui para 7 correntinhas de separação. Ficando assim. Agora, aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Pulo 2 pontos, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas. Aqui dentro, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Da mesma forma
que a gente trabalhou ali nas outras carreiras. Nessa parte aqui é a mesma coisa. Então, esse desenho a gente vai fazer, vai se formar aqui agora. Faça um ponto alto aqui no primeiro ponto, depois aqui do meio desse Vzinho. Duas correntinhas, pulo esses dois pontos e no próximo eu faço um ponto alto. 7 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, no próximo eu começo os pontos baixos. Então, aqui vai ser da mesma forma que eu fiz ali, 10 pontos baixos sozinhos, depois eu faço 2 juntos, 11 sozinhos, 2 juntos e 10 sozinhos. Dessa mesma forma que eu fiz aqui. Vou seguir assim até completar a carreira. Agora, aqui nesta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, pulando os 2 primeiros e não trabalhando ali nos 2 últimos. Então, eu faço aqui o ponto baixo e faço ponto sobre ponto. Nesta carreira, eu não farei aumento. Mas se você vê que há necessidade de fazer aumento, você pode fazer um aumento quando chega aqui no meio. Aqui eu fiquei com 31 pontos baixos e fiz as 7 correntinhas, que são as correntinhas de separação. Aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Nesse espaço aqui das duas correntinhas, eu faço 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu tenho um bloquinho com 4 pontos, contando esse primeiro ponto na direção do ponto alto. Vou para o próximo espacinho, vou pular esse ponto alto. Nesse próximo aqui, eu faço 3 pontos altos. No ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui dentro desse espacinho, 3 pontos altos. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui dentro desse espaço de duas correntinhas, 3 pontos altos. Agora, aqui nesse ponto alto, eu não faço ponto alto, vai ficar dessa mesma forma. Então, não faço nesse segundo e nem nesse penúltimo. Aqui dentro, eu faço os 3 pontos altos. E no último, eu faço um ponto alto. Ficando assim. Então, aqui é igual aqui, a mesma quantidade de pontos. Tenho aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Faço 7 correntinhas. E ponto sobre ponto, pulando os 2 primeiros e não trabalhando também nos 2 últimos, ficando com 31 pontos baixos. Sigo assim até completar a minha carreira. Agora, aqui nesta carreira, eu farei apenas um aumento aqui no meio. Então, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. E aqui no meio eu faço 2 pontos juntos e depois 13 pontos baixos. Somente ali no meio que eu vou fazer o meu aumento. Então, eu vou fazer aqui os 13 pontos. E ali eu faço os 2 pontos juntos e depois os 13 pontos baixos. Aqui eu fiquei com 28 pontos baixos. Fiz 7 correntinhas. Aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Ficando assim. Agora que eu faço as duas correntinhas. Pulo 2 pontos, somente aqui no início, e faço um ponto alto no próximo ponto. Só que no início e lá no finalzinho que eu pulo esses 2 pontos. Da mesma forma que eu tenho aqui. Faço as duas correntinhas e agora eu pulo somente um ponto alto, vou no próximo,
faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto e no próximo ponto alto. 2 correntinhas e aqui no final eu pulo esses 2 pontos altos e no último ponto faço um ponto alto, ficando assim. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Continuo com 7 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos aqui no início, vou no próximo e faço um ponto baixo. Faço aqui os 13 pontos baixos e ali no meio eu faço os 2 pontos juntos, que é o meu aumento, e depois 13 pontos baixos, da mesma forma que eu fiz aqui. Trabalho assim até completar a carreira. Agora aqui na próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, não terei aumento. Pulo os 2 primeiros e nesse próximo, que eu já levei o fio para o lado avesso, eu começo a minha carreira fazendo ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, não trabalhando nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos pontos baixos, somente ponto sobre ponto. Fiquei com 24 pontos baixos e fiz 7 correntinhas de separação. Agora, aqui nós vamos fazer os pontos altos da mesma forma que eu tenho aqui. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Aqui dentro das 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Ficando assim. Então, é a mesma quantidade que eu tenho aqui. Depois, 4 pontos altos, 4 pontos altos novamente, pulando esses pontos altos aqui. Nesses 2 aqui eu não trabalho ponto alto. Então, eu venho no espaço da correntinha e faço 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, no próximo espaço, 4 pontos altos. Agora, no próximo espacinho, eu faço 3 pontos altos, porque eu vou fazer 3 pontos, um ponto aqui, nesse ponto do meio. Então, aqui eu faço 3 pontos altos no mesmo espaço. E nesse ponto alto aqui do meio, eu faço um ponto alto. Depois, eu faço 3 pontos novamente aqui no próximo espaço das correntinhas. Agora, nesses 2 espaços, eu faço 4 pontos. Então, eu pulo esse ponto alto e esse aqui também, eu não faço ponto nesses 2. Faço 4 pontos altos aqui dentro desse espaço de 2 correntinhas. E no próximo espaço, 4 pontos altos novamente. E agora, no próximo espaço, 3 pontos altos. E no último ponto alto, um ponto alto. Faço as 7 correntinhas. Pulo os 2 pontos baixos, no próximo eu faço ponto baixo. E sigo fazendo ponto sobre ponto, não trabalhando nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos pontos baixos. Sigo assim até completar a carreira. Agora, aqui nesta carreira, eu terei esses 2 aumentos, então, eu começo aqui no terceiro ponto, da mesma forma que nas outras carreiras, sempre pulando os 2 primeiros e os 2 últimos pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar 6 pontos sozinhos.
Fiz os 6 pontos, aqui eu vou fazer 2 pontos juntos, que é o meu aumento da carreira. Depois, eu faço 6 pontos baixos sozinhos novamente. Agora, aqui eu faço 2 pontos juntos. E agora, 6 pontos baixos sozinhos, um ponto para cada ponto de base da carreira anterior, não trabalhando ali nos 2 últimos pontos baixos. Continuo aqui com a mesma quantidade de correntinhas que eu tenho aqui na carreira anterior, 7 correntinhas de separação. Agora, aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Vou fazer agora 3 correntinhas de separação, somente aqui no início que eu faço essas 3 correntinhas da mesma forma que a gente fez aqui quando estávamos fazendo esse desenho. Então, eu pulo 2 pontos de início, faço um ponto alto. E agora, eu faço as 2 correntinhas. Esse outro aqui, eu vou pular 2 pontos também, nesse outro espacinho. Então, aqui no começo vai ficar assim. 3 correntinhas, pulei 2 pontos. Fiz o ponto alto, 2 correntinhas, pulei 2 pontos. Agora, eu continuo com 2 correntinhas, só que eu vou pular apenas um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, aqui no próximo eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Somente lá no finalzinho que eu pulo os 2 pontos, para fazer da mesma forma que eu fiz ali no início. Ponto alto, 2 correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto alto. Agora, aqui no finalzinho, onde eu tenho aqui 3, 6 pontos, eu faço 2 correntinhas, vou pular aqui 2 pontos, no próximo eu faço um ponto alto. E aqui nesse último, onde eu vou pular os 2 pontos, eu faço 3 correntinhas. Vai ficar dessa mesma forma aqui. Ficando assim, faço 7 correntinhas. Pulo 2 pontos, no próximo eu faço um ponto baixo. Trabalho 6 pontos baixos sozinhos e depois eu faço o aumento. 6 pontos sozinhos e depois o aumento. Vai ficar dessa mesma forma. Então, vou trabalhar assim até completar a carreira, aqui a gente faz a repetição aqui também. Vamos fazer assim por toda a volta. Já finalizei a minha carreira, agora nessa próxima carreira não teremos aumento. Então, eu pulo os 2 primeiros e os 2 últimos e trabalho ponto sobre ponto aqui nos pontos baixos. Começo aqui nesse terceiro ponto e faço somente ponto sobre ponto. Para cada ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Fiquei com 18 pontos baixos. 7 correntinhas. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E bem próximo desse ponto, eu venho aqui dentro do espaço das correntinhas, mas faço esse ponto alto aqui bem pertinho desse ponto, pra gente ficar aqui com esses bloquinhos agora de 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. No mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos. Então, eu faço uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho,
de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos. Em todos os espacinhos aqui de correntinhas, nós vamos fazer aqui os 2 pontos altos separados por uma correntinha. No último espacinho, que é o espacinho de 3 correntinhas, nós vamos fazer esta repetição. Então, eu vou fazer aqui o meu e volto ali no finalzinho. Chegando aqui no final, no último quadradinho, fiz uma correntinha. Agora aqui eu faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. No mesmo espaço, outro ponto alto. E o outro ponto eu faço na direção do ponto alto, bem em cima do último ponto alto. Ficando aqui desta forma. 7 correntinhas. Pulo os 2 primeiros pontos baixos, no próximo eu faço ponto baixo. E faço ponto sobre ponto, não trabalhando nos 2 primeiros nem nos 2 últimos pontos baixos. Vamos fazer esta repetição aqui. Vou trabalhar dessa forma até completar a carreira. Aqui na próxima carreira, também vamos fazer aqui ponto sobre ponto, não trabalhando nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Não teremos aqui aumento, mas se você vê que precisa de fazer o aumento, você pode fazer um aumento mais ou menos aqui no meio, que é 2 pontos baixos juntos. Aqui no meu, eu vou fazer ponto sobre ponto. Fiquei aqui com 14 pontos baixos, fiz aqui 7 correntinhas de separação. Se precisar aumentar ou diminuir aqui, você pode fazer conforme a tensão do seu ponto. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Desta forma. Agora, aqui, eu vou intercalar a quantidade de correntinhas. Primeiro, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Nesse espaço de uma correntinha da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Em todos esses espacinhos, nós teremos um ponto alto. Então, uma vez eu vou fazer aqui com 2 correntinhas, e agora eu faço com 3 correntinhas. Vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. Eu fiz dessa forma para não ficar repuxado aqui nessa parte. Então, eu intercalei fazendo 2 correntinhas, depois 3, 2 e 3, até completar essa parte aqui. Se no seu ponto ficar bom todos com 2 correntinhas, pode fazer, ou todos com 3 correntinhas de separação. No meu, eu fiz dessa forma, 2 correntinhas, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 e continuo dessa forma. Chegando aqui no final, depois ali das 3 correntinhas, vai dar bem certinho de ter aqui 2 correntinhas da mesma forma que eu iniciei. Então, aqui no último ponto, eu faço um ponto alto. 7 correntinhas. E faço os pontos baixos, pulando os 2 primeiros e não trabalhando nos 2 últimos. E eu sigo desta forma até completar a carreira. Então, aqui, se precisar de aumento, você tem que fazer aumento. Não pode ter medo de desmanchar, de fazer o aumento. Tem que ir fazendo conforme a tensão do seu ponto. Tem que ficar aqui bem retinho, não pode ficar repuxado o seu tapete. Então, vou fazer o meu até completar a minha carreira. Agora, aqui na próxima carreira, eu vou fazer um aumento aqui no meio. Como eu tenho aqui número par aqui de pontos, não vai dar bem certinho no meio. Eu vou trabalhar aqui nos 10 pontos baixos.
Então, deixo 2 aqui de um lado, 2 do outro. Tenho 10 pontos. Fiz 5 pontos baixos. No próximo, eu faço 2 pontos juntos, aqui no mesmo espaço. Depois, eu trabalho por mais 4 pontos baixos. Então, aqui de um lado vai ficar 5 pontos e ali do outro, 4 pontos. 2 pontos aqui eu não trabalho nem nos 2 primeiros, por isso que ficou desta forma. Então, aqui eu fico com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos baixos. Continuo com 7 correntinhas de separação. Agora, aqui dentro desses espacinhos, nós vamos trabalhar aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu venho aqui nesse espacinho, se ficar repuxado aqui, você aumenta uma correntinha. Faço aqui 3 pontos altos nesse primeiro espacinho das correntinhas. E aqui no início, eu faço 2 correntinhas de separação entre um bloquinho e o outro. Nos próximos, eu vou fazer somente uma correntinha. Então, venho aqui no próximo espacinho das correntinhas da carreira anterior, faço 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E sigo dessa forma aqui em todos esses espaços aqui das correntinhas. Faço os 3 pontos e separo por uma correntinha até eu completar aqui nessa parte. Ali no finalzinho, eu faço 2 correntinhas. Chegando ali no último espacinho, agora que eu faço 2 correntinhas de separação. Se der certo com uma correntinha, você pode fazer com uma correntinha. No meu, fica um pouco repuxado, então, eu fiz com 2 correntinhas. E aqui dentro, os 3 pontos altos. Faço as 7 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, no próximo eu faço ponto baixo. Lembrando que aqui agora eu farei um aumento, faço 5 pontos baixos sozinhos, 2 pontos baixos juntos e 4 pontos baixos sozinhos. Depois, faço as 7 correntinhas de separação. Então, está ficando desta forma. Faço assim até eu completar a minha carreira. Terminei aqui mais uma carreira e já vamos iniciar a próxima, da mesma forma que nas outras carreiras. Pulei os 2 primeiros pontos e começo a partir do terceiro. Vou fazer aqui ponto sobre ponto, sem fazer aumento. Se você perceber que precisa de aumento, você pode fazer um aumento aqui no meio. Então, aqui no meu, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Vou ficar aqui com 7 pontos baixos. Faço as 7 correntinhas. E agora, aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer o meu primeiro bloquinho de 3 pontos. Então, nesse primeiro ponto, eu faço 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. E terei o meu primeiro bloquinho aqui de 3 pontos. Ficando assim. Faço uma correntinha de separação. E agora, em cada espacinho das correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Em todos os meus espacinhos, eu faço o bloquinho de 3 pontos, separo por uma correntinha, vou no próximo espacinho, 3 pontos altos. E vou fazendo dessa forma
Fazendo aqui em todos esses espacinhos aqui, eu faço os 3 pontos altos e separo por uma correntinha. Então, aqui eu fiz e cheguei ali no último espacinho, fiz os 3 pontos e preciso de fazer aqui um bloquinho também de 3 pontos altos. Então, fiz os 3 pontos, uma correntinha, e no último ponto alto eu faço os 3 pontos altos. Faço as 7 correntinhas. Pulo 2 pontos, vou no próximo e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, e faço aqui meus 7 pontos baixos, não trabalhando nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos pontos, ficando desta forma. Então, aqui vai ficar assim. Aqui, se precisar diminuir as correntinhas ou aumentar, você pode. Aqui também, ó, se você vê que fica repuxado ou fica sobrando ponto, você pode fazer sem correntinha ou pode aumentar uma correntinha. Eu vou fazer assim até concluir a minha carreira. Quando chega aqui, a gente faz essa repetição aqui. Agora, aqui nessa próxima carreira, nós vamos ficar aqui com 3 pontos baixos. Então, já estou aqui no terceiro ponto, pulei os 2 primeiros, faço o meu primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro. Agora, aqui eu vou diminuir para 6 correntinhas, mas se ficar repuxado, você pode continuar com 7. Faço 6 correntinhas. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, desse primeiro bloquinho. Agora, aqui eu faço 3 correntinhas de separação. Faço um ponto alto nesse espaço onde eu tenho a correntinha da carreira anterior entre um bloquinho e o outro. Fiz um ponto alto, faço 3 correntinhas. Vou no próximo espacinho, faço ponto alto. 3 correntinhas. Aqui também, se ficar repuxado, você pode intercalar aqui fazendo uma vez 3 correntinhas, outra vez você pode fazer 4. Eu vou fazer aqui com 3 correntinhas e somente aqui no meio eu vou fazer uma vez com 4. Então, você vai ver mais ou menos onde que é o meio. Quando chega aqui, você faz uma vez com 4 e depois continua com a sequência de pontos. Então, eu vou fazer aqui mais algumas vezes com 3 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Mais ou menos aqui no meio, nessa direção, eu faço 4 correntinhas, somente aqui, para não ficar repuxado. Vou no próximo espacinho e faço ponto alto. E agora, eu continuo com 3 correntinhas de separação, até completar aqui os pontos altos em todos os espaços onde eu tenho uma correntinha. Chegando aqui no finalzinho, temos que fazer o último ponto aqui nesse último ponto alto. Depois, eu faço 6 correntinhas. E faço aqui os 3 pontos baixos, e sigo dessa forma até completar toda a minha carreira. E depois, ali na próxima carreira, a gente já vai fazer o bico de acabamento. Aqui eu já finalizei a carreira, e agora nós temos que trabalhar ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espacinho. Então, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo. E aqui onde eu tenho essas 6 correntinhas, para cada correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz aqui nas 6 correntinhas, nesse primeiro ponto alto, eu também faço um baixíssimo.
E eu vou iniciar aqui nesse espaço. Eu levo o meu fio pro lado avesso, nesse próximo pontinho. E vou começar a partir daqui esta carreira, que vai ser o nosso bico. Então, aqui, se você vai fazer o tapete maior, você pode aumentar também e começar novamente a fazer os pontos baixos, dessa mesma forma aqui. Vai mudar apenas a quantidade aqui de correntinhas, você tem que fazer conforme a tensão do seu ponto, e aqui também nos pontos baixos, mas dá para você dar continuidade seguindo essa base. Aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos baixos. No mesmo espaço, eu faço os 2 pontos, e agora eu vou fazer um ponto picô. Eu vou fazer com apenas 2 correntinhas. Você pode fazer com 3, eu faço com 2. Que eu prefiro fazer aqui com 2. No mesmo espaço, 2 pontos baixos. Se você também não quiser fazer com ponto picô, você pode fazer apenas pontos baixos aqui nessas alcinhas. Vou na próxima alcinha, faço 2 pontos baixos, 2 correntinhas e um ponto baixo, pegando aqui nessas 2 alcinhas, para fechar o meu ponto picô. No mesmo espaço, mais 2 pontos baixos. Aqui também, conforme você vai fazendo, se você vê que é muito ponto, pode fazer com um ponto baixo, ponto picô e um ponto baixo. Ou pode aumentar também, se precisar de aumento, aqui nesses pontos. Eu sigo dessa forma, fazendo 2 pontos baixos, um ponto picô e 2 pontos baixos em todos esses espaços onde eu tenho aqui as correntinhas. Aqui eu terminei todos os espacinhos, agora que eu faço 2 pontos baixos. Aqui também, onde eu iniciei, antes de finalizar a carreira, eu terei que fazer os 2 pontos baixos para finalizar ali naquele primeiro ponto. Então, aqui nesta alcinha, eu faço 2 pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer 5 correntinhas, você vai fazer conforme a tensão do seu ponto, porque eu tenho que fazer as correntinhas e fazer 2 pontos baixos ali. Então, você tem que fazer conforme dá certo aí na sua peça. Aqui também, depois que a gente finaliza o tapete, a gente vai puxar aqui todas as pontas e vamos passar o nosso tapete com ferro para ele ficar bem certinho. Eu passo ele do lado avesso. Como é uma peça muito grande, então a gente fica com ela muito tempo fazendo, então ela fica bem amassadinha, mas depois a gente passa e fica bem retinho, conforme eu vou deixar aqui na foto. Aqui também outra opção, você pode terminar aqui, fazer um cordão de correntinhas e fazer um ponto baixo aqui. Depois faz o cordão de correntinhas e continua a partir dali. Então, aqui o bico fica a seu critério de como você prefere fazer. Eu vou fazer aqui os 2 pontos baixos nesta alcinha de correntinhas e faço 5 correntinhas de separação. Depois, eu venho nesta alcinha, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, venho aqui, tem a última alcinha, que é a penúltima. Nessa direção, eu faço um ponto baixo. E aqui no próximo espacinho, que é na mesma direção aqui da outra correntinha, outro ponto baixo. Então, aqui fica desta forma. Aqui dentro, eu vou repetir os 2 pontos baixos e fazer o ponto picô com 2 correntinhas, ponto baixo e mais 2 pontos baixos. Depois, eu sigo dessa mesma forma, fazendo igual eu fiz aqui. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que vai ser no final. Fiz de conta aqui que eu cheguei já no finalzinho, só fiz um pontinho aqui. Então, nesta alcinha, aqui eu iniciei a carreira. Nesta alcinha, nós vamos fazer os 2 pontos baixos, 5 correntinhas,
E aqui, bem próximo desse ponto alto, ponto antes aqui, eu faço meus 2 pontos. Faço um mais pro ladinho de cá e o outro mais próximo aqui desse ponto alto. Então, nós temos que ter aqui os 2 pontos. Você vai cortar o fio e fazer o acabamento da mesma forma que a gente faz aqui nas outras peças que já tem aqui no canal. Então, vai ser dessa forma que nós vamos finalizar o nosso tapete. Vou deixar a foto para vocês aqui de como ficou. E finalizo aqui, então, a nossa videoaula desse tapete. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, depois que termina, você passa o seu tapete do lado avesso, de preferência. Se for aqui do lado direito, coloca um paninho por cima, para não passar direto na peça. Para ele ficar bem retinho, bem certinho aqui os pontos. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.